Olá pessoal, mais um TechCast. Hoje o fantástico que está aqui comigo é o advogado de primeira linha, é meu amigo, meu irmão, a gente se conhece desde criança. Estou aqui com Maurício Herman. Marção, E aí, Renatão, que beleza, bom cara? você aqui, Satisfação, velho. muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, cara. É muito bom poder revê-lo para bater esse papo aqui e dar algumas dicas aí da área jurídica, né, para os seus telespectadores. Mas quem é Maurício Herman? Diz aí pra essa galera. Maurício Herman é seu amigo. Sim, claro. Maurício Herman é um advogado, né, empenhado, militante, empenhado na causa jurídica, que tenta, né, aí na medida do possível, né, contribuir com a sociedade. É um pai devotado, né? É um amigo incondicional e que está à disposição para quem precisar, sempre. Tamo junto. Vamos Coisa boa. embora. Rapaz, eu tava falando contigo um negócio de RCT. Sim, importante. RCT. É recuperação. De créditos Que, tributários. que danada é isso? Recuperação de créditos tributários, RCT. Renato, a RCT eu costumo dizer que é um serviço que hoje pode ser considerado inclusive de utilidade pública, porque essa oportunidade que você está abrindo aqui hoje vai contribuir para muitos empresários, né, que desconhecem, né, alguns direitos, poderem reivindicar, né, aquilo que lhe é de direito. O próprio nome já diz, né? Recuperação tributária. Você vai recuperar tributos, créditos tributários, né, que são pagos indevidamente ou a maior. Ou seja, o contribuinte, o empresário, ele está ali frente ao fisco, né, e a contabilidade da empresa está lá cobrando que ele sempre se mantenha de forma regular e sempre passa alguma coisa, né, pela contabilidade que não é culpa, diga-se de passagem. O nosso serviço, né, de recuperação tributária não está no escopo, né, do serviço de um contador e não é responsabilidade direta dos contadores, né? A recuperação tributária ela se dá por N fatores, né? Mas principalmente é importante destacar que quando o empresário ele efetua o pagamento de um tributo, ele precisa estar atento à legislação tributária. E o fenômeno da legislação tributária é que todo dia ela modifica, ela altera diariamente. Não só a legislação, os decretos, né, que surgem como um todo, mas a interpretação, né, do Estado e de seus agentes públicos, né, de acordo referente aos fatos que são pertinentes a eles. Então, nesse sentido, a recuperação tributária ela vem para devolver ao contribuinte aquilo que ele pagou a mais ou indevidamente. Esse é um serviço prestado, não é um serviço exclusivo de advogado, né? Pode ser prestado por qualquer profissional competente para realizar o serviço. Tá? Não existe aí uma exigência de ser advogado. Por que o advogado? O advogado é o seguinte, a gente está falando de lei, né? Da questão tributária. Então, a gente, no desenvolver aqui da nossa conversa, você vai ver que em algumas situações, quando você faz o pedido, a Receita ela quer uma resposta. Né? E essa resposta é uma resposta jurídica. Você tem que fundamentar, né, juridicamente por que você solicitou aquilo. Entende? Então, né, é algo muito delicado. Então, basicamente é isso. A recuperação tributária é a recuperação de tributos pagos maior ou indevidamente. E aí nós fazemos, né, o profissional, né, que vai fazer a recuperação, ele vai fazer o levantamento da empresa, fazer um diagnóstico da situação da empresa, se ela tem ou não tributos a recuperar. Entendi. Créditos tributários a recuperar. E esse negócio de pagar indevido ou pagar a mais, isso aí. E é assim mesmo? É justamente pela falta de conhecimento da lei.
Por exemplo, nós temos tributos aí que devem ser pagos, nós vamos falar mais à frente sobre eles, devem ser pagos apenas na primeira fase da cadeia de produção, lá no fabricante. E que tem muita gente, inclusive os seus seguidores, que são empresários, que não sabem e estão pagando em duplicidade. Putz. E esse valor ele pode ser recuperado retroativo a 5 anos. Já é pouquinho, né? O cara paga de imposto e tá pagando dobrado. Uma das maiores cargas tributárias do mundo ocidental. Então, esse trabalho, bom, isso tá muita gente atrás de tudo então, pra fazer esse trabalho, né? Porque o cara não sabe, aí o cara chega lá, fala veja, exatamente. No meu caso, né, no caso dos advogados, o advogado ele não divulga, porque ele não pode fazer a divulgação dos seus serviços. Mas eu acredito que contadores e outros profissionais que têm essa liberdade de apresentar, eles façam, mas eu não tenho visto isso ainda aqui, pelo menos aqui no estado de Pernambuco, é algo muito feito de forma muito cautelosa, né? Para não dizer secreta. Né? Mas é algo que o teu concorrente, imagina, você tem uma empresa, o teu concorrente soube que ele pode recuperar créditos tributários. Aí ele vai lá, da entrada, recupera 60, 100 mil reais de crédito. A depender do tipo de recuperação, isso pode ir para milhão. Aí veja a diferença que isso faz no que diz respeito à competitividade da empresa com relação a outra empresa, quando o cara tem um aporte de um valor que ele estava a fundo perdido. Ele nem contava com isso. O cara vai investir em infraestrutura, vai investir em pessoal, vai investir em tecnologia, né? E vai sair na frente, né? Vai sair à frente, né? da concorrência. Então, isso tudo pela limitação, né? Da informação. E esse serviço, por isso que eu digo, que você está prestando aqui hoje é um serviço de utilidade pública, porque muitos empresários desconhecem que tem esse direito, não é uma coisa complexa de forma alguma. Agora, precisa ser feita com alguém de sua confiança. Isso é fundamental, tá certo? De inteira confiança. Nós temos casos aí da Polícia Federal atuando, né, através de profissionais de má fé, né, apreendendo esses profissionais que se diziam recuperadores, né, que faziam recuperação tributária, e na verdade faziam lançamentos altíssimos para a Receita. A Receita paga porque o que é interessante, essa é uma coisa que é interessante no nosso país. Essa é a única operação que um órgão público paga sem saber se você tem direito. Já pensou? Que interessante, que coisa inusitada. Você faz um pedido à Receita, informa o valor, porque você é uma empresa, um CNPJ, né? E aí um varejista, informa o valor e a Receita diz, beleza, vou lhe pagar. Mas ela vai auditar depois. Entende? E aí onde é que entra a má-fé dos profissionais? Né? Desses supostos profissionais, né? Desses bandidos disfarçados de profissionais. Por exemplo, nós temos a recuperação tributária de produtos monofásicos. Eu vou explicar um pouco dos produtos monofásicos para poder a gente discorrer sobre essa atuação de má-fé. Falar até sobre a operação Dark Book da Polícia Federal com relação ao recolhimento, né, indevido desses tributos por parte desses bandidos. Os produtos monofásicos são um exemplo de recuperação tributária. O monofásico ele já está dizendo, né, ele é recolhido numa fase só da tributação. Nós temos os produtos que são multifásicos, né, ele é tributado desde o fabricante da indústria até chegar à venda para o consumidor. No caso dos monofásicos, os monofásicos eles se aplicam, e esses monofásicos têm esse nome, né, e são identificados através de uma nomenclatura, que é a nomenclatura comum do Mercosul, que chama NCM. Né? Sim. Cada produto tem o seu código, cada produto monofásico que está na sua empresa, né,
Se ele tiver um código e realmente ele tiver na lista de produtos monofásicos que a Receita Federal determinou, esse produto ele não deve pagar, por exemplo, PIS/COFINS em duplicidade. Ele já foi recolhido pela empresa, pelo fabricante, e você, varejista, não precisa pagar novamente na venda do produto. Só que todo mundo paga. Ixi. Todo mundo paga e a Receita fica em silêncio. Porque ela não tem a obrigação de fiscalizar quem paga mal, meu amigo. Quem paga mal paga duas vezes. Não é? Tem esse ditado. E nesse caso aqui, a vantagem é a seguinte, é que se você foi identificado que você pagou errado, a Receita devolve. Entendi. Mas qual era a má-fé desse pessoal nos produtos monofásicos? Sim. Eles pegavam essa nomenclatura dos produtos que são monofásicos, porque não é porque, é um detalhe, eu esqueci de falar, que só tem direito à recuperação tributária de produtos monofásicos as empresas que são optantes pelo regime do Simples Nacional. Certo. Ok? Lucro presumido e lucro real não entram. Só o Simples Nacional. Então o que é que eles faziam? Eles pegavam a nomenclatura, né, desses produtos e produtos que deveriam ser tributados, que não fazem parte dos produtos monofásicos listados pela Receita, eles pegavam esse código e incluíam nos que deveriam ser tributados. E aí, o cliente que era para receber uma restituição de 60 mil, de 70, recebia 300 mil, 500 mil. E a Receita, como eu falei, paga sem problema, meu amigo. Pode pedir que ela paga. Mas depois que ela identifica, faz a auditoria, e ela identifica a irregularidade, constatando a má-fé, o empresário e quem prestou o serviço vai responder pelo crime contra a ordem econômica, crime de estelionato, vai pagar uma multa de mais de 200% sobre o valor que foi recebido. Então perceba aqui o quão importante é você saber com quem você está fazendo o serviço. A qualificação do profissional e a idoneidade, a lisura, né, com que esse cara trabalha. Entendi. Então tem que ficar atento, porque caso contrário, meu amigo, você, ao invés de ganhar, o cara bate na sua porta, porque a proposta é maravilhosa. E realmente é interessantíssimo, porque o que é que eu vou fazer? O profissional vai bater na tua porta e vai dizer assim, ó, olha, você é optante do Simples Nacional? Sou. Você, na minha análise aqui, eu já fiz um diagnóstico e vi que você tem produtos monofásicos. Eu posso fazer um levantamento desses produtos para poder te dizer quanto tu tens a recuperar? Pode. Quanto é que eu vou pagar? Agora, nada. Você só vai me pagar quando a Receita depositar na sua conta. Aí você faz a transferência. Você paga os honorários. E nessa realidade é onde esse pessoal se dava bem. Porque qual é o empresário que está nessa situação que não são poucos que estão aí numa pindaíba sobrevivendo, né, com essa pressão que tem-se dessa carga tributária absurda que se vive hoje, que se experimenta hoje no Brasil, né, que não é de hoje, né, diga-se de passagem. Então qual é o empresário que quando chega o cara traz aí para você, bicho, ó, estou trazendo aí 100 mil reais para você. 200 mil, 300 mil reais para você hoje. Cara, eu disse, meu amigo, e eu vou pagar. Quanto é que eu tenho que lhe pagar? Agora não, só quando receber. Quer serviço melhor, contrato melhor do que esse? Aí o cara vai de olho fechado, meu amigo. Mas não sabe ele que, a depender de com quem ele está tratando, Vai perder. ele, além de ter que devolver, vai pagar uma multa e vai responder o processo criminal. Ixi. Então, a recuperação tributária ela é muito boa desde que feita com as pessoas certas. Profissionais E competentes. qual o caminho para o cara saber se tem Se tem um realizar, crédito, né? Se ele tem crédito a receber. Para realizar essa recuperação? Sim, o caminho. Veja só.
interessante a pergunta, porque você tem duas vias, né? Você pode fazer a recuperação tributária pela via administrativa ou pela via judicial. Algumas recuperações são pela via judicial. Essas demoram bastante, que a gente conhece a morosidade da justiça aqui no Brasil. Outras, você vai optar pela via administrativa. Essas que podem ser feitas pela via administrativa, como é o caso dos monofásicos, como é o caso do recolhimento do INSS acima do teto, perfeito para médicos e profissionais da área de saúde, que tem mais de um vínculo de emprego e está sendo recolhido de cada fonte pagadora o INSS e que ultrapassa acima do teto. Isso é mamão com açúcar, meu amigo. O profissional chega lá e só pega os dados, ele recolhe o extrato do NIS, pega lá na receita do ECA, que ele tira lá os últimos 5 anos da fonte pagadora, faz o cruzamento e vai estar lá o valor que ele vai ter de crédito a restituir. Entendeu? Então é muito bom. Então o caminho administrativo, esse é uma recuperação, essa é uma recuperação administrativa, tanto monofásico quanto o INSS acima do teto. Então, esses são os dois caminhos, as duas vias. Né? Só tem essas? Só tem essas duas vias. Ou você vai buscar na justiça, reclamando através das ações decabidas, né, devidas, porque alguns casos ainda não são pacíficos na justiça. Então você tem que combater. Né? Outros, né, você pode buscar pela via administrativa. Então, Ô Maurício, e como é que o cara sabe se a empresa tem ou não? Sim, isso. O profissional, uma vez você conhecendo um profissional de confiança, ele vai fazer um diagnóstico na tua empresa. Então ele vai lá, de preferência, ele vai pedir para falar com o contador da tua empresa, que é a pessoa adequada para fornecer os dados, que não são muitos, são poucos dados necessários para fazer esse levantamento. E ele vai preencher lá um cadastro, uma série de informações, e vai entregar um diagnóstico com uma estimativa, porque ainda tem uma atualização pela taxa Selic, né, pelo índice da Selic, que não dá para dar um valor exato, né, porque tem essa variação da Selic, então, mas ele faz uma atualização e vai te informar, olha, é isso aqui. Uma vez feito o diagnóstico, ele vai gerar uma proposta e vai gerar, você concordando, ele entrega os honorários. Né? E aí dá-se início ao trabalho. Entendi. Né? E aí é aquela história, não paga nada, espera receber, depositou, aí é quando você efetua o pagamento. Quanto tempo o cara recebe? Cada recuperação tem um tempo determinado. Certo. Os monofásicos, ele deve ser pago em até 90 dias, excepcionalmente pode chegar a 6 meses, mas geralmente são 90 dias. Né? E atualmente os monofásicos estão sendo pagos com 15 a 20 dias. Né? A Receita ela faz questão de honrar e de devolver aquilo que não lhe pertence. Já o INSS acima do teto, ele pode levar um tempinho um pouquinho maior. Aí quando ele se estende um pouco mais, aí se você busca um advogado, essa é uma vantagem de fazer com um advogado, você busca o advogado e ele vai pedir celeridade, né, no processo dele, ainda que tenha sido dado início administrativamente, ele vai pedir pela via judicial a celeridade para que ele tenha acesso aos valores. E as empresas que tem essa possibilidade de recuperação, devem realizar esse serviço? Como é que ela deve fazer para realizar assim? Por que uma empresa com possibilidade de recuperação de crédito ela deve realizar esse serviço? Por que ela deve realizar? É o que a gente falou, é mais ou menos aquilo que a gente falou no início, né? É assim, a empresa exatamente vai se capitalizar, não é? De um valor que jamais deveria ter saído dos cofres da empresa. Entendi. Não é? Um valor que jamais deveria ter saído. E aí, nesse caso, o profissional ele vai fazer um diagnóstico que é quase uma auditoria numa empresa, certo? Uma auditoria fiscal. Ele vai fazer um levantamento geral, pelo menos as empresas que são qualificadas,
né, elas fazem uma auditagem na empresa, mas hoje, Renato, nós temos aí profissionais excelentes, né, excelentes que podem, nós que eu digo, o mercado. Né, Sim, você sim. encontra profissionais, né, grandes contadores, né, porque esse é um serviço que, sem dúvida, você vai sempre necessitar do auxílio de um contador, né, e que vai fazer isso com um prazo máximo de 2 a 3 dias, só para dar o diagnóstico. Entendi. A execução do serviço em si, aí de fato, Demora mais um pouquinho. demora mais um pouco. Entendi. Né? Porque a depender da complexidade, né, da empresa, o tipo de Tamanho, recuperação, o tamanho da empresa, exatamente, aí isso pode levar um pouco mais de tempo. E assim, às vezes o cara tá quebrando, nem sabe que tem dinheiro para receber para poder fortalecer a empresa, né? Esse dinheiro tá lá guardadinho E esse dinheiro sabe. não era nem para ter saído da empresa, cara. Esse dinheiro, se ele tivesse conhecimento, é aquele mal, o mal do brasileiro. Não conhece, não conhece a legislação, não conhece os seus direitos. Seja enquanto empresa ou enquanto pessoa comum, pessoa física. Nós já conversamos há um tempo atrás sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, Foi. lembra? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela empodera todo cidadão brasileiro a ter a privacidade e a segurança que deve ser prestada por parte dos operadores dos dados pessoais desse cidadão. Ela empodera esse cidadão para que ele não seja vítima de golpes. Mas quem é que conhece isso? Rapaz, eu acho que ninguém, porque eu tô recebendo todo dia aquela ligação 0300, 0300. Aí quando atende, traga seu número. Não conhece exatamente as próprias empresas. Rapaz, eu vi um caso agora recente, de uma farmácia famosa, uma rede imensa de farmácia que tem aqui no Brasil. E esses caras pagaram uma indenização, que é um dos poucos casos, porque nós temos a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é a responsável por aplicar, né, juntamente com outros órgãos que ela está aí em parceria, o PROCON, outros órgãos mais, mas a ANPD ela multou em R$500 mil. Né? Ó, você precisa ter cuidado, cara. Como é que você vai coletar os dados pessoais? Você vai coletar um CPF? Não é apenas você ter a autorização do titular de dados. É como você está recolhendo esses dados pessoais. Né? Você diz, não, eu vou pedir autorização. Aí diz, seu CPF, o senhor quer colocar o CPF na nota? Aí você quer, pode dizer, cheio de pessoas ao redor, todo mundo, CPF é um dado importantíssimo. Se as pessoas soubessem o comprometimento, né, de se ter divulgado um CPF, rapaz, o cara abre uma empresa, o cara faz um empréstimo, né, óbvio, o bandido, né, o malfeitor, ele vai se valer. Então, assim, as pessoas desconhecem o seu direito. Então, a mesma coisa acontece na recuperação tributária. As empresas, aí a gente fala exclusivamente do comércio varejista, né? Essas empresas do comércio varejista, eles não conhecem, não sabem que aquele valor não deve ser pago. E tem o seguinte, por exemplo, no caso dos monofásicos, além de recuperar, a empresa deve prestar, o recuperador, a pessoa que está prestando serviço de recuperação de crédito tributário, ela deve ofertar também o serviço de segregação, né, dos monofásicos, que não é responsabilidade dos contadores. O que é a segregação dos monofásicos? Algumas empresas têm alguns sistemas que já fazem, mas como existe uma modificação da lei, né, constante da lei tributária, ela se aplicava até determinado período, agora mudou, aí agora o referencial da alíquota é outro. Né? Então, não é muito confiável você fechar os olhos e entregar o sistema. Então, o cara que vai fazer, o profissional que vai fazer a recuperação, né, da tua empresa, ele deve propor, deve ofertar o serviço de segregação. A segregação é simplesmente que
ele já fez a recuperação dos 5 anos retroativos, certo? A partir de agora, daqui para frente, você não paga mais duplicado. A segregação nada mais é do que a identificação de quais produtos são monofásicos para que sejam mensalmente enviados para o teu contador para que ele deduza, por exemplo, no caso do monofásico, o PIS/COFINS, porque não é para ser pago. E ele tem um peso, a depender do faturamento da empresa, um peso importante ali. Poxa, Márcio, e assim, como é que esse crédito vem para a empresa? Como é feito o pagamento? Como é que eles pagam? É através de conta bancária? Como é que é? Através de... Isso. Ou eles abatem? Importante, Vamos fazer. Vamos falar nisso. O pagamento, esse abatimento que você fez aí, eu imagino que você está falando da compensação. A compensação, uma empresa que já tem um débito junto ao fisco, né? Sim. E, ou ele abate na frente? Não. Aí é uma determinação legal. A lei determina, a lei tributária determina que o fisco ele pode tirar todo o valor, se tiver ali. Enquanto tiver dívida, ele vai fazer a compensação. A dívida. Beleza. Então paga-se primeiro a dívida. Se por acaso o valor que você tem a recuperar, o crédito tributário, for maior do que sua dívida, ele faz a compensação e o saldo restante, remanescente, vai para... Aí você recebe. E aí ele deposita isso na conta da empresa. Entendi. Deposita o valor na conta da empresa. Eu pensei que ele ia te dar como tipo crédito lá na frente. Você o mês que vem você vai pagar 1.000, não paga mais 1.000 não. Não. Ele vai fazer a compensação, né? Então, Caso exista a mesmo, dívida. né? Se você não tiver dívida, você vai receber o valor integral na sua conta. Que arretado, Se você tiver, né, regularizado, rapaz, os caras estão precisando demais, mas desse... Não, e assim, olha, monofásico, por exemplo, 30%. segmentos, né? Aí você tem, em primeiro lugar, né, autopeças. Ixi. Quase 100%, praticamente, dos produtos de autopeças são monofásicos. Quase 100% dos produtos de bebidas frias, né, dessas distribuidoras, né, de empresa de mercado, onde comercializa esses produtos, são monofásicos. E aí você vem diminuindo para 80%, 90%, 80% de monofásicos, né, na área, por exemplo, de cosméticos, perfumaria, automóveis, oficinas. Aí tem uma gama na área de produtos de limpeza, mercadinho, né, que tem aquela área no setor de produtos de limpeza. Então, assim, o que precisa de fato, não sabe não, moço. o pessoal tomar conhecimento. Não tem conhecimento não. Eu estou no mercado há muitos anos, há 30 anos no mercado. E dificilmente, eu vou dizer a você, dificilmente, eu acho que somente 20% tem conhecimento, o resto não tem não. Tem não. Isso mesmo. Tá pagando dobrado, tá pagando indevido. Tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro. Certeza. Enquanto o concorrente dele, de repente, monta uma estrutura e ele não sabe, como é que esse cara pegou dinheiro de onde? Que não teve nenhum fundo de investimento, nenhum empréstimo aí, nada. Como é que esse cara conseguiu esse dinheiro? Tá roubando. Né? Na verdade, o camarada pode, o teu concorrente pode ter tomado ciência, né? ter tido a felicidade de ter conhecido dessa possibilidade e ter, de fato, créditos a recuperar. Porque pode ser que... mas, assim, sempre tem, né? Sempre tem. Eu acho que tem. Sempre tem. Assim, dificilmente você vai chegar numa empresa, a não ser que ela já tenha feito. Mas, se ela não fez, ela pagou. Isso é fato. Ela pagou em duplicidade o PIS/COFINS. Até porque a nossa legislação tributária ela é muito vasta, ela cobra Imensa. tudo. E se transforma diariamente, amigo. Como é que pode? É diariamente, meu amigo. E ainda tem o seguinte, tem a consulta, né? Que é são as COSITs, né? Você tem a consulta e a interpretação do próprio auditor da Receita. Ele simplesmente olha para o produto e ele vai dizer, não, a aplicação é essa aqui no tributo, dessa legislação nova. Aí mudou. Aí já vai encaminhado para outro setor e aí já vai se transformando de novo a lei. É um processo de mutação constante. Entendi. Então não adianta você achar que você está regular, você tem
que prestar, tem que fazer, não é, uma auditoria na tua empresa. Isso é uma sugestão que eu dou para toda empresa e independe do porte da empresa. Porque esses serviços de recuperação, por exemplo, você não vai pagar nada inicialmente. Nada. Oxe, tem que pagar no ano, moço. Veja, existem alguns profissionais, né, que eles vão cobrar um valor mínimo, que é o custo operacional. Que aí também é normal. Né? O cara vai trabalhar, vai se deslocar várias vezes e tal. Sim, sim. Ele vai cobrar um custo operacional. Mas muitos dizem, não, você só me paga quando você receber. Que coisa melhor, cara. Não é? Então, assim... Se ele tiver nada a receber, o cara também não recebe. Não, mas no monofásico, Não. ele Assim, sempre vai ter. não, mas digo assim, se o tipo de... Exatamente, por exemplo, no INSS acima do teto. Se o médico trabalha nesse hospital, nessa clínica, nessa. Pronto. Aí todos eles estão recolhendo INSS. Sim. Né? Só que não ultrapassou o teto. Não ultrapassou. Por alguma razão, eles se comunicaram, eles conheceram, e ele não vai ter nenhum valor a receber, nada, absolutamente nada. Porém, tem outros que têm valores, e valores realmente importantes a receber. Então você vê um enfermeiro recebendo muito mais do que um médico, né? Porque o recolhimento foi X e pela quantidade de trabalho do enfermeiro em determinados locais e tal. Então, assim, tem isso, essas duas são duas de pelo menos 18 tipos de recuperação tributária que podem ser feitas. Recuperação de créditos tributários. eu ia perguntar a tu para dar um exemplo de recuperação tributária, mas tu já desse um bocado de exemplo aí, né? O dos monofásicos é um exemplo rico. Né? Esse eu acho... Tu falou até das empresas, né? As autopeças. Autopeças, cosméticos, perfumaria, combustíveis também, né? Então, assim, tem muito produto É monofásico. o que é pago na fonte, que a turma diz, é? Ele é pago 2 vezes, né? Não, mas ele só devia ser pago uma vez, que é pago na fonte. Ele deveria ser pago no monofásico, Isso. somente no fabricante. Isso, que é na fonte. Na primeira fase da cadeia do processo, né, de comercialização Então, daquele produto. Então, bicho, eu vou dizer pra você, porque vê, o fabricante, o distribuidor talvez, os representantes comerciais. Todo mundo. Até chegar no vendedor, por exemplo. Então tá todo mundo pagando, Tá velho. todo mundo pagando, exatamente, publicidade, é isso aí. A cadeia. É isso aí. Ave Maria. Infelizmente, essa é a realidade por falta de informação. Essa é a realidade. E o danado que não pode nem dizer assim, que lá no escritório faço, não sei o que lá. E como é? Só indicação. Não, o que acontece é o seguinte, se o critério deve ser sempre um profissional de confiança. Se alguém conhece Renato, que conhece alguém que faça o serviço, né? Ou se um amigo, alguém da família e tal, mas muito cuidado. Né? Muito cuidado, porque quem vê cara não vê coração. Mas vamos supor, no caso, eu não posso nem dizer assim, ó, a gente vai lá no Instagram de Maurício, que ele vai tirar suas dúvidas. Não posso fazer isso. Pode. Dúvida, não tem. Vai tirar À vontade, dúvidas. fique à vontade Eu para não, tirar posso, dúvida. eu não posso dizer que, ó, vai lá e Maurício faz o trabalho. Aí você está entrando na questão da ética, né, e do Estatuto da Advocacia, que ele não permite que o advogado faça captação. Entendi. O advogado não pode fazer captação. Então, assim, essa nossa conversa aqui, ela tem que ser estritamente de cunho informativo. Certo. Tá certo? Isso, de certa forma, funciona como um meio de comunicação para que as pessoas conheçam o profissional. E eu sugiro que outros profissionais que façam esse tipo de trabalho se manifestem também. Não tenham medo, porque a OAB ela não vai recriminar quem está levando informação para a sociedade. Então, vamos lá. Se eu disser assim, eu posso dizer que as pessoas podem procurar teu Instagram para tirar dúvidas, ou mesmo montar um treinamento, uma palestra falando sobre isso? Pode. Sim, pode. Isso aí pode. Eu posso chegar lá e dizer, palestra de RCT com o Maurício Herman. Desde que não seja, veja, até a palestra, é preciso ter muito cuidado, porque a palestra ela pode ter cunho, né, ela pode ter como fim a captação. Entendi. Então, assim, ela tem que ser desprovida de qualquer interesse comercial.
Nesse caso nosso aqui, a ideia é informar as empresas para que elas procurem os profissionais. Não, Como eu mas falei, o intuito foi... seja qual for o profissional. Aí isso não acontece, por exemplo, com um contador ou com qualquer outro profissional, porque, como eu disse, não é exclusividade de advogado. Qualquer profissional pode fazer a recuperação tributária, desde que tenha se preparado para isso, conheça os meios para realizar. Então não tem nada a ver com a advocacia. O Maurício Não. faz recuperação O tributária. advogado é que está restrito a fazer captação. Entendi. Isso aí para qualquer advogado Mas do o Brasil. Maurício CPF pode. Se Maurício tivesse uma empresa, mas ainda assim o advogado ele não pode prestar um serviço que tenha um vínculo direto, né, com sua profissão. Entendi. Sabe? Então, indiretamente, ele não pode prestar um serviço, ele não pode fazer captação. Porque assim, o intuito de trazer você aqui é porque eu fiquei curioso sobre isso aí, sobre o RCT. Sim. Aí eu queria saber o que era e eu trouxe você para passar essa informação para o E quem pessoal. tiver dúvida, fique à vontade para entrar em contato comigo, pode entrar em contato com você. Eu vou estar à disposição para orientá-lo sem problema. Tu pode dar teu Instagram? O Instagram, Não pode. para esse momento, Não é pode. melhor não. É melhor não, né? Entendi. É melhor não, mas Quem quiser vai lá nos comentários e isso, pergunta. pode perguntar que eu respondo tudo. Entendi. Tá certo? Pode ficar à vontade. Pô, Maurício, a gente passaria aqui a noite toda conversando com você, porque eu fiquei assim, meio, pô, bicho, os caras estão perdendo dinheiro. Já não é fácil a tributação brasileira. Exatamente. O cara pagando dobrado. É isso mesmo. E E a cara, às vezes fecha a empresa, não sabe o que é esse assim, é complicado porque se você não procurar, a Receita também não tem a obrigação de lhe dizer. Porque isso é uma falha sua. É porque a lei, a gente tem que saber a lei, né? Assim, nós somos exatamente. obrigados a saber a lei. É isso aí. Muito bem. Não é assim, você... não chegar na frente do juiz, eu não sabia. Eu não sabia não, você tem que saber. Exatamente. Entendi. É mais ou menos isso. É porque tem a lei determina que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que a desconhece. Né? Então, assim, nesse caso, não é a alegação de desconhecê-la, é o prejuízo em não conhecer a lei. E aí passa batido e você, como pessoa honrada, né, como um contribuinte, né, que está ali a trancos e barrancos pagando seus impostos, está pagando de boa vontade indevidamente, a mais. Pagando com raiva, mas... Está pagando indevidamente, está pagando a mais pagando a mais. e está sofrendo, isso está pesando. Aí a recuperação ela dá esse gás, ela vai buscar 5 anos, porque é o limite, né, o que a lei determina, e aí retroativo, ele vai buscar 5 anos desses tributos que foram pagos em duplicidade. Então a alegria é uma raiva, né? Porque quando o cara vai lá 5 anos, catuca o cara lá, e o cara tem para receber uma bolada, o cara diz isso para 5 anos atrás. Né? 10 anos atrás, 20 anos atrás. Que eu perdi. Muito importante isso. Eu perdi. Aí exatamente isso. Então é assim, o Brasil está vivendo um momento da reforma tributária, onde vai haver a unificação dos tributos. E foi dado uma vacância, né, um prazo de 2 anos para que sejam escritas a nova legislação, seja escrita a nova legislação. Até lá, os monofásicos podem ser recuperados. Eu não sei como vai ser após, mas tudo indica que dificilmente, muitos impostos vão ser extintos, então dificilmente você vai conseguir recuperar. O momento é agora. Foi mudado. Se você já perdeu a chance do passado, porque assim, cada vez que quanto mais tempo você demora, você perde um exercício de um determinado ano onde você pagou muito. Imagina, vamos dizer que foram 5. O 5º último ano lá, 2019, né, você tinha uma recuperação de 100 mil. As outras, 10 mil nos outros anos. Aí você vai receber 40 mil, quando você poderia receber 140. Né? Então, gente, vai lá fazer essa recuperação, bicho. Não deixa... eu sei que tem que pagar imposto, e é o certo, não está errado pagar imposto. Dobrado também não dá certo. Aí não tem futuro, né? Se pagar 2 vezes a mesma coisa... É como você fosse numa loja, comprasse um celular e pagasse ele
cara pergunta, quanto é que é o celular? É R$1.000, você pagasse R$2.000. É isso. Vá buscar o seu dinheiro. Seu dinheiro está lá. Mas você precisa reclamar com propriedade, com fundamentação na lei. Não é só chegar e dizer, eu vou dizer que eu quero tanto, e ele vai me pagar, pronto. Aí daqui a um tempo tá batendo lá a Polícia Federal na tua porta para reclamar. Então, Maurício, meu irmão, obrigado, velho. É isso, explicação. Deu uma aula aqui de recuperação tributária. Uma satisfação sempre. E vou marcar outra, eu vou marcar um treino. Olha, vou marcar uma palestra com o Maurício. Quem me acompanha, vem aí, dá uma olhadinha no Instagram, nas minhas sociais que eu tenho. Que eu vou marcar uma palestra com o Maurício presencial para tirar todas essas dúvidas de vocês, vocês perguntarem o que vocês quiserem. E pegar esse dinheiro de volta, porque não tem condições não, meu irmão. É isso aí. O teu dinheiro suado está guardado na receita e você não tem como buscar. Ó, tem. As pessoas fazem, tá certo? Tua empresa não está quebrando. Né? Teu dinheiro está lá. Vamos buscar. Exatamente. Valeu, pessoal. Até o próximo TechsCast. Valeu!